Então, caríssimos catequizandos, mais um pouquinho aqui de história da nossa paróquia Nossa Senhora da Glória. Como nós falamos aqui no primeiro vídeo, nós começamos aqui essa devoção a Nossa Senhora da Glória, assim que chegaram aqui os procuradores de ouro, o Tenente Salvador, foi o que veio para essa região aqui, em busca de ouro. E ali começou também a história da devoção, que vem muito pela tradição portuguesa. A história de Nossa Senhora da Glória está ligada profundamente, intimamente, com uma batalha que teve perto de Leiria, Portugal, que inclusive é a região onde Dom Viçoso, que está para ser canonizado, foi arcebispo na nossa arquidiocese, viveu, nasceu em Portugal. Então ali teve uma batalha muito importante dos portugueses com os espanhóis. Os portugueses saíram vitoriosos e Dom João I, na época, entendeu que a vitória ela foi possível por causa da intercessão de Nossa Senhora. Então ele mandou construir um mosteiro em Leiria, o Mosteiro da Batalha, e ali começou uma grande devoção a Nossa Senhora da Glória. Isso em 1300 e alguma coisa, 1380 mais ou menos. E aí, com a colonização, com a descoberta do Brasil, os portugueses trouxeram essa devoção para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro se difundiu Brasil afora, até chegando aqui em nossa comunidade. Então, como eu disse, a igreja aqui, a primeira igreja de Nossa Senhora da Glória, que era uma capela, pelo menos nós temos certeza da existência dela antes de 1726, porque em 1726 já começaram os registros de batismo aqui na nossa paróquia, que antes pertencia à catedral. Então essa é a história. Depois ficou assim até 1941. Até 1941 eram os capelães que atendiam aqui Nossa Senhora da Glória. E depois de 1941, quando Dom Elvésio Gomes criou a paróquia, começaram então a vir os párocos aqui para passagem. Foram 6 padres ou párocos antes de Monsenhor Flávio. Eu falo antes de Monsenhor Flávio que Monsenhor Flávio é como um divisor, ele divide o antes e o depois. Uma coisa foi a paróquia antes do Monsenhor Flávio, outra coisa foi a paróquia depois do Monsenhor Flávio, que ficou aqui 45 anos. Então, antes dele, a paróquia teve 6 párocos. O primeiro foi Dom Daniel Baeta, que ficou aqui pouquinho tempo, porque, como o próprio Monsenhor Flávio disse, ele tinha muitas características, boas características, era um homem de muitas virtudes, e por isso mesmo foi chamado para um serviço maior, ser bispo auxiliar de Mariana. Então ele ficou pouco tempo, se tornou bispo. Vale registrar aqui um segundo padre, o pároco, que é o Deolindo, Deolindo Coelho. Aqui é interessante porque esse padre Deolindo Coelho, ele trabalhou também em Paiva e Oliveira Fortes, que é justamente onde o padre José Henrique, que vai vir trabalhar aqui como pároco, trabalha. E também, por coincidência, tem o nome de Coelho, o sobrenome é Coelho, o mesmo sobrenome. Então, a coincidência, mesmo lugar, trabalharam, Paiva e Oliveira Fortes, e também o mesmo nome, sobrenome, Coelho, o segundo padre a trabalhar aqui. Um outro que vale muito destaque, que o Monsenhor elogia muito, também que foi eleito bispo para a diocese de Itumbiara, em Goiás, Dom Veloso, filho de Ouro Preto, Ouro Pretano. Monsenhor Flávio elogia muito o Dom Viçoso,
né, um homem de muitas virtudes também, foi eleito bispo, ficou pouco tempo como bispo, né, porque morreu, né, logo depois, né, poucos anos depois. E Monsenhor registra que uma coisa bonita que aconteceu aqui com o Dom Veloso foi que ele celebrou, né, aqui o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Nós sabemos que o dogma da Assunção de Nossa Senhora, Maria Assunta ao Céu, ele é de 1950, quando era Papa, né, Pio XII, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele celebrou, né, com muita alegria nesse dogma da Assunção de Maria aqui, né, e ficou registrado como um grande momento, né, depois da criação da paróquia. Depois tem o padre José Padre José, que foi o que antecedeu o Monsenhor Flávio, ficou aqui pouco tempo também, e foi para Jiquiri atender também um pedido da arquidiocese. Nesse tempo, alguns padres do seminário atenderam aqui, e depois veio, em 1959, Monsenhor Flávio, né, foi o 6º bispo, foi o 6º pároco, né, aqui de Passagem de Mariana, e ficou até 2004, né, salvo engano. E Monsenhor Flávio todos conhecem, então não precisa de falar muito, né, sobre o tempo dele aqui, mas vale lembrar uma coisa interessante. Monsenhor Flávio chegou aqui antes do Concílio Vaticano II, mais ou menos 3 anos antes, talvez um pouco menos, e celebrava de costas, né, para o povo, e celebrava a missa em latim, em outro rito também, não é como nós celebramos hoje. Então ele chegou aqui celebrando em latim, né, de costas para o povo. E aí veio o Concílio, né, Vaticano II, né, que começou em 62, terminou em 65, né, começou com o Papa João XXVI, né, e foi concluído pelo Papa Paulo VI. Então, durante esse tempo, né, Monsenhor estava aqui durante o tempo do concílio, né, o concílio acontecendo na cidade de Roma e Monsenhor trabalhando aqui. Então, as mudanças que aconteceram no concílio chegaram em Passagem, pelo menos em termos assim da celebração da Eucaristia, né, bem depois, né, me parece em 1969, no primeiro domingo do Advento de 1969, portanto 4 anos depois do concílio, Monsenhor então celebrou, né, a Santa Missa, olhando para o povo, né, para ele deve ter sido a novidade, né, mostrou sim muita capacidade de adaptação, né, e de frente para o povo e na língua portuguesa. Antes a língua era em latim. Então, pela primeira vez em Passagem de Mariana, primeiro domingo, né, do Advento, né, foi celebrada a missa aqui em português. Para nós até é difícil imaginar, né, uma missa celebrada em outra língua, por exemplo, latim, né, e de costas, né, para o povo. É muito difícil até para a gente imaginar. E Monsenhor Flávio foi o que operou, né, realizou essa transição, né, tão importante e tão difícil. Tão difícil que muitos padres, não foram poucos, que ao invés de se adaptarem, aceitarem essa mudança, né, terminaram por abandonar, por deixar a igreja. Então isso mostra também, né, apesar de ser considerado um monsenhor, né, marcado assim muitas vezes pelo rigor, também mostrou-se muito flexível e, sobretudo, muito respeitoso para com a hierarquia da igreja, aceitando e organizando, fazendo acontecer, né, uma mudança tão grande na vida da igreja. Então depois nós vamos fazer um vídeo, mais um, falando das riquezas culturais de Passagem, né, falando também um pouco da história da mina de Passagem, que é muito importante, foi muito importante aqui, desde 1717. Né, Monsenhor, em seu livro, fala que é uma das minas mais ricas aqui da região,
Em Ouro Preto acabou o ouro, em Mariana acabou o ouro, mas Passagem continuou, né, fornecendo assim muito ouro, né, até pouco tempo. E ele disse que se cavar profundo, ainda encontramos muito ouro nessas terras. Então até o próximo vídeo. Obrigado.